Você já se sentiu desconfortável ao ter que dar um feedback mais sério? Já adiou uma conversa importante para não parecer grosseira ou ser vista como a chefe chata? Pois é, ninguém quer parecer a chefe chata, mas será que adiar essas conversas difíceis vai resolver a questão? Eu te garanto que não. Eu te garanto que adiar essas conversas difíceis só vai atrapalhar ainda mais a sua vida e vai te descredibilizar com a sua equipe. Eu sou Daniela Vorcaro, especialista em comunicação e ajudo líderes como você a melhorarem seu posicionamento e se tornarem referências pela forma como se comunicam. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue aqui o canal para que você não perca nenhum vídeo. Agora me conta, você já precisou dar um feedback sobre a postura ou desempenho de alguém? Acabou pegando leve para não ser vista como a chefe chata ou não pegar no pé da pessoa e aquele problema acabou não sendo resolvido e terminou se repetindo? Ou pior, você se sentiu tão desconfortável que acabou pegando a responsabilidade para você só para não ter que ter uma conversa difícil? A boa notícia é que é possível dar feedback de forma firme e respeitosa, sem que você se sinta culpada e também sem parecer a chefe chata. A má notícia é que se você ficar evitando essas conversas difíceis, você vai perder o respeito da sua equipe e também a oportunidade de ter uma equipe mais engajada e mais produtiva. E se você quer virar esse jogo, fica comigo até o final que você não vai se arrepender. Durante muito tempo, eu achava que eu precisava amortecer as conversas difíceis para ser vista como uma boa líder. E isso me prejudicou muito. Eu me lembro de uma vez que uma das minhas meninas, ela estava chegando com muita frequência atrasada nos eventos. E eu precisava falar isso com ela, mas eu não quis ter uma conversa difícil. Eu preferi falar de forma indireta e preferi trazer isso com leveza ali no cotidiano, né, falando de forma bem tranquila. Porém, isso causou um efeito muito ruim. Por quê? Porque ao invés de eu falar com ela o que eu precisava, eu deixei que ela entendesse nas entrelinhas o que eu estava falando. Isso não aconteceu. E ao invés dela resolver a questão, e de eu resolver a questão conversando com ela, eu sobrecarreguei a minha equipe. Por quê? Porque as outras meninas precisavam chegar no horário, fazer o trabalho dela, porque ela estava sempre atrasada. E talvez com uma conversa difícil, eu teria resolvido isso de forma muito pontual e muito certeira. Mas ao invés disso, eu adiei essa conversa, preferi falar de outras formas e não resolvi o problema. Acabei criando um problema ainda maior, que foi a sobrecarga da minha equipe. Foi aí que eu percebi que não era sobre ser simpática o tempo inteiro. Era preciso ser clara, respeitosa e justa, não só com ela, mas também com todos os membros da minha equipe. E desde então, eu comecei a entender que era preciso ter conversas difíceis e que isso não era um problema. Isso era uma forma de solucionar problemas ainda maiores. Agora me conta, isso já aconteceu com você? Você também teve problemas em ter conversas difíceis? Conta aqui pra mim para eu ver que eu não tô sozinha. O tempo e a prática me mostraram que é possível ter conversas difíceis sem me sentir culpada e principalmente sem parecer uma pessoa chata. E hoje eu vou compartilhar com você 3 formas que eu uso para dar os meus feedbacks, que são muito efetivas e que dão um retorno muito positivo. A primeira delas é começar pelo propósito. A primeira pergunta que eu me faço é por que eu preciso ter aquela conversa difícil. E a partir daí, com transparência, eu conto para a pessoa por que eu estou tendo aquela conversa. As conversas difíceis, elas são necessárias para que o outro cresça. Elas não são punição. E isso precisa ser contado para a pessoa. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu inicio uma conversa difícil é explicar por que eu estou tendo aquela conversa. E eu começo falando: eu estou conversando com você, eu estou chamando você para essa conversa porque eu acredito no seu potencial e porque eu preciso que você mude algumas coisas para que a gente trabalhe de uma forma melhor. Ao invés de começar apontando erros, eu começo mostrando o meu objetivo e as minhas boas intenções de fazer com que aquela pessoa evolua e que eu estou ali para apoiá-la nessa evolução. O segundo ponto é falar de fatos e não de pessoas. É muito importante que a gente traga os fatos de forma objetiva e despersonalize a conversa. Um exemplo disso é, por exemplo, a pessoa chegou 3 vezes atrasada. Quando a gente personaliza a conversa, a gente fala: você é muito irresponsável, você chegou atrasada, você tem sempre chegado atrasada. E isso mostra um julgamento, a gente aponta o dedo e a pessoa já se arma. Quando eu trago fatos, o que eu vou fazer? Eu vou falar: nos últimos 3 eventos você chegou atrasada. E aí eu trago essa percepção não para o julgamento da pessoa, mas para os fatos em si. Quando você separa comportamento de identidade, a pessoa se sente mais respeitada, ela baixa a guarda e se torna mais propensa a escutar o que você tem a dizer para ela. E isso é muito importante. E se você entendeu que clareza é a chave para conversas difíceis,
clica aqui no curtir para eu entender que você está ali no mesmo caminho que eu e que a gente está falando a mesma linguagem. E o terceiro ponto, também muito importante, é que feedback não é monólogo, é diálogo. Após você falar com a pessoa, você pode perguntar para ela como você se sente com relação a isso, ou o que tem acontecido, eu posso te ajudar de alguma forma? E aí você vai ouvir aquela pessoa. Isso abre espaço para empatia. Muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo no mundo do outro. Muitas vezes tem coisas acontecendo ali e que a gente não sabendo, a gente julga a pessoa sem entender o que realmente está acontecendo. Isso abre espaço para que a pessoa fale com a gente, para que a pessoa também esteja mais propensa a mudanças. Mas uma coisa muito importante: ouvir com empatia não é abrir mão da necessidade de mudança. É necessário que haja mudança, mas quando a gente ouve o outro com empatia, ele fica mais susceptível às mudanças e aos pedidos que a gente faz para eles. Isso faz parte da relação humana e é uma forma muito delicada da gente acolher o outro e também ser ouvido pelo outro. E se esse vídeo fez sentido para você, já compartilha também com uma amiga que acha que conversas difíceis devem ser adiadas, para ela ver que é possível ter conversas difíceis de forma leve e que isso é proveitoso para todos os lados. Para quem fala, porque torna uma liderança mais efetiva, e para quem escuta, porque vai melhorando aí também a sua capacidade de trabalho e a sua efetividade também no trabalho. Dar feedbacks difíceis não te torna uma líder chata, te torna uma líder justa e comprometida com o sucesso e com o crescimento da sua equipe. Quando você se comunica com clareza, respeito e intenção positiva, você torna um ambiente mais forte e seguro para todos. Me conta aqui nos comentários, esse vídeo te ajudou a perder o medo das conversas difíceis? Nos próximos vídeos eu vou trazer conteúdo sobre comunicação assertiva, sobre como lidar de maneira positiva com críticas e sobre como liderar de forma efetiva. Então não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar todos os vídeos. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.